Olá, pessoal. Eu trago uma aula muito importante para vocês, né, que eu considero uma das aulas mais importantes que eu já postei, que é uma aula que, na verdade, é um estudo de caso, é um resultado de inspeções elétricas em um ambiente residencial, em um condomínio de Brasília que possui 48 unidades. Nós da IPT Engenharia, fizemos essa avaliação de cada unidade, né? E trago para vocês a metodologia utilizada, alguns exemplos de unidades vistoriadas, inspecionadas e ensaiadas, e trago também um resultado final muito importante, a quantidade de apartamentos que foram reformados e não foram reformados. E aqueles que foram reformados, a existência de um grande número de não conformidades, como estabelece a NBR 5410. Boa aula para vocês e espero que vocês possam utilizar essa aula como exemplo nas vistorias de vocês. Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula. Essa aula é uma aula muito importante. Ela está relacionada com as instalações elétricas residenciais. Como elaborar uma avaliação adequada de uma instalação elétrica, eu trago um estudo de caso. Então, gente, eu vou explicar de forma geral esse estudo de caso. Nós da IPT Engenharia fizemos uma avaliação em um condomínio de Brasília. Esse condomínio possui 48 apartamentos e nós fomos contratados para efetivamente realizar as inspeções e vistorias com ensaios em cada uma das 48 unidades. Produto desse trabalho, eu trago para vocês essa pequena aula, né, com 20, 25 minutos, onde eu trago os resultados que eu acho muito importante e gostaríamos de repassar esses resultados para vocês. São resultados que podem ser reaplicados para outras unidades, né? É um resultado que é a cara da situação elétrica existente no nosso país. Uma introdução. Nós utilizamos as normas técnicas da ABNT para que pudéssemos avaliar a situação elétrica das 48 unidades em um condomínio em Brasília. Nós utilizamos, em especial, a NBR 5674, que é a manutenção de edificações, requisitos para gestão de manutenção. Utilizamos a nossa e a velha famosa NBR 5410, instalações elétricas de baixa tensão. Também utilizamos a NBR 14136 de 2002. É uma norma que define plugs e tomadas para uso doméstico. Outro ponto importante que eu vou destacar, que é o uso do DR. Então, a relevância dessa proteção, que é o disjuntor diferencial residual, a importância desse dispositivo diferencial residual é a relevância da proteção dele, faz com que a norma de instalações elétricas de baixa tensão, a NBR 5410, faz esse dispositivo de uso obrigatório em todo o território nacional, conforme a Lei 8.078, artigo /90, artigo 39, parágrafo 8, né? Que define claramente a proteção de pessoas, animais, né, contra os perigos dos choques elétricos fatais. Corrente de fuga à terra maior ou igual a 30 mA, o dispositivo deve atuar através do dispositivo DR. Então, isso é importante, porque nas inspeções elétricas é um ponto importante para ser avaliado. O pino de terra é o pino da tomada, pessoal, que faz a ligação do aparelho com o sistema de aterramento da edificação da sua rede elétrica. Ele protege você de pequenos choques, né? Na verdade, o terra, ele potencializa seu instrumento, então ele dá uma proteção para contatos indiretos, quando você toca na carcaça dos equipamentos. Então, ele protege
de pequenos choques que seus aparelhos podem eventualmente causar, e muitos dos componentes eletrônicos mais sensíveis dos seus equipamentos eletroeletrônicos. O sistema de aterramento, pessoal, ele é obrigatório por lei nas construções novas desde 2009 e de tão importante que é para nossa segurança e de nossos equipamentos. Então, eu utilizei a NBR 14136 para mostrar os plugs de tomadas novas e onde é que tem o pino de terra e a sua obrigatoriedade. Outro ponto importante que eu gostaria de colocar aqui, e foi de propósito isso aqui, porque nas inspeções vocês vão ver o resultado, a seção dos condutores de fase e a seção mínima do condutor de proteção correspondente, que é o PE, que é o condutor de proteção de potencialização, que é o terra. Então, a norma diz que seção de fase menor ou igual a 16, se eu tenho, por exemplo, um condutor 16 milímetros, qual deve ser a especificação do condutor de mínima do condutor de terra? Deve ser igual à seção da fase, 16 milímetros. Então, se eu tenho um fio de 10 milímetros, qual deve ser a seção do condutor de proteção? 10 milímetros. Se eu tenho de 6 milímetros, qual a seção mínima? 6 milímetros. Entre 16, maior do que 16, a seção do condutor de terra, e menor ou igual a 35, o condutor de terra tem a seção 16 milímetros quadrados. Se for maior do que 35 os condutores de fase, o terra é a metade da seção dos condutores de fase. Então, se eu tenho um condutor de 90, de 185, né, é a metade, o condutor de terra tem a seção da metade do condutor de fase. Aqui eu tenho um plug de tomada, né? Eu já fiz uma aula sobre tomadas elétricas, né? Ocorre muita inversão, então a tomada é montada dessa forma, onde aqui do lado esquerdo nós temos o neutro, do lado direito nós temos a fase, e no meio tem um condutor de terra. Nas inspeções a gente verifica, a gente usa o instrumento para verificar se neutro e fase estão invertidos. Essa inversão tem aquela aula de tomadas elétricas que eu passei para vocês. Essa inversão traz alguns problemas para alguns tipos de equipamentos. Bom, nós salientamos que as inspeções elétricas elas são embasadas nas normas técnicas de instalações elétricas apontadas inicialmente. Por exemplo, a NBR 5410. As instalações elétricas antigas, pessoal, são aquelas instalações elétricas sem reforma, que utilizam disjuntores ainda antigos, né, no padrão NEMA, por exemplo, né, condutores ainda com a seção ainda em AWG. Não é? Então, as instalações elétricas antigas, elas trazem riscos de sobrecarga, curto-circuito e podem provocar um incêndio. E esse incêndio em uma unidade de apartamento, ele pode afetar o condomínio como um todo, a edificação como um todo, porque pode iniciar um incêndio e afetar todas as unidades. Então, esse condomínio de Brasília nos contratou para fazer essa avaliação, né? Para ver qual o risco que ele está sofrendo devido às instalações elétricas de cada unidade, a situação de cada uma delas. Porém, mesmo as instalações elétricas reformadas e em não conformidade com a 5410, trazem sérios riscos para a edificação, que são os mesmos riscos de uma instalação elétrica antiga. Então, vocês vão ver mais à frente que na avaliação que nós fizemos, nós chegamos à seguinte conclusão, que algumas instalações elétricas novas apresentavam os mesmos riscos ou até maiores do que instalações elétricas antigas. Por quê? Aquele velha informação que eu passo para vocês. As instalações elétricas elas devem ser feitas por profissionais qualificados e sempre seguir a nossa Bíblia, que é a NBR 5410, instalações elétricas de baixa tensão. Então, vocês vão ver os resultados
lá no finalzinho dessa aula, que vai assustar vocês. Na verdade, eu não fiquei assustado, pois a gente já esperava que as mesmas instalações elétricas reformadas podem trazer sérios riscos de curto-circuito e colocar em risco o condomínio como um todo. Salientamos a importância que as reformas das instalações elétricas elas sejam acompanhadas por engenheiro eletricista, isso é muito importante, e com a RT, que é a anotação de responsabilidade técnica no CREA. Bom, gente, eu prefiro, nós da IPT Engenharia, temos nosso engenheiro eletricista, eu sou engenheiro eletricista da IPT Engenharia, todas as obras da IPT Engenharia são acompanhadas pelo engenheiro eletricista, porque é um engenheiro que tem habilidade, capacitação e qualificação para avaliar o risco elétrico em uma reforma, em uma inspeção de uma instalação elétrica. Fica essa dica para vocês, que moram num condomínio. Então, faz a solicitação de uma avaliação elétrica de cada uma das unidades de seu condomínio. Bom, agora eu trago o estudo de caso, é a avaliação das instalações elétricas de condomínio em Brasília com 48 apartamentos. A edificação em análise, pessoal, ela tem mais ou menos 45 anos, nos projetos que a gente conseguiu resgatar, os projetos muito antigos, não tem projeto novo, o projeto é da época da construção da edificação. A síndica conseguiu a documentação na administração de Brasília e boa parte do projeto ilegível, estava em cópia, então não estava não permitia a visão adequada do projeto. O condomínio possui 48 apartamentos em média de 125 metros quadrados cada um. Nós avaliamos a situação elétrica das 48 unidades. Essa avaliação vai permitir identificar riscos elétricos individuais nas unidades que podem provocar um dano maior em todo o condomínio. Então, isso é muito importante, ter um laudo de situação elétrica de cada uma das unidades do condomínio. Essa avaliação ela indica ao síndico os pontos a serem corrigidos em cada apartamento que nós mostramos para ele, com indicação de risco no tocante a sobrecarga, curto-circuito e choque elétrico. Bom, eu tenho e trago para vocês o modelo do relatório final das 48 unidades. Então, nós temos um relatório por unidade. Então, eu peguei aqui para vocês um print lá do nosso relatório, onde eu tenho um apartamento 105. Aí, nessa unidade, nós constatamos que as instalações elétricas elas não foram reformadas, pois nós identificamos disjuntores antigos, envelhecidos, condutores envelhecidos, ainda condutores rígidos, com a bitola AWG, ausência de sistema de aterramento, sem sistema de proteção contra choque elétrico. Observamos os condutores de entrada que estão com seção de 10 milímetros e a saída 6 milímetros. Isso aqui é um erro grave, Então, você tem os condutores de entrada de 10 milímetros e os condutores de saída do disjuntor geral de 6 milímetros, ou seja, isso pode trazer sobrecarga. Porém, nós constatamos na vistoria que existem apenas 3 chuveiros elétricos como carga e não constatamos a presença de ar-condicionado. Aqui vocês podem ver nas fotos o apartamento 105, os disjuntores antigos, a fiação ainda antiga, ausência de disjuntor DR, disjuntores já estão em desgaste, tomadas do padrão no modelo antigo, Então, ausência de tomada no modelo novo, então tudo no modelo antigo, fiação já em estado de envelhecimento. Isso foi visual. Então, nós detectamos as não conformidades encontradas, nós fomos e verificamos. Disjuntores antigos em estado de desgaste, ausência de sistema de aterramento, condutores rígidos e antigos e já envelhecidos, ausência de barramento elétrico, aqui, olha,
Vocês podem ver que os condutores são todos ligados, então ausência de barramento elétrico nas fases, inexistência de proteção contra choque elétrico. Bom, isso foram avaliações visuais. E depois nós fizemos aqui os ensaios, testes realizados. Medida de queda de tensão, medimos a queda de tensão e a queda de tensão observada foi 1 volts, então ficou normal. Teste de DR, não tinha DR, não foi realizado. Resistência de isolamento, a resistência de isolamento dessa edificação deu 0,25 volts, a medida dessa resistência de isolamento dos condutores. Segundo a NBR 5410, o valor deve ser no mínimo 0,25. Então, como a instalação é muito antiga, ele já está próximo do limiar. Teste de termografia, fizemos teste de termografia no quadro. Lembrando que a característica desse apartamento, ele não tem cargas pesadas a não ser o chuveiro. Então, quando nós fizemos esses testes, nós pedimos que todos os chuveiros fossem conectados. Então, pela termografia aqui, a parte mais vermelha, onde tem os aquecimentos. Lembrando que o condutor é de PVC. Esse condutor, vocês podem olhar aqui embaixo, ele está trabalhando com uma temperatura de 32,4. Então, apesar das instalações elétricas ainda serem antigas, e todos os chuveiros estarem ligados, eu não tenho risco aí de sobrecarga, eu não tenho sobrecarga. Né? Então, essa instalação elétrica, ela não apresenta risco de sobrecarga e de curto-circuito. Esses riscos existem, obviamente, mas são de baixo risco. Não é? Então, nós fizemos essa avaliação nessa unidade. E trazemos aqui as recomendações a esse apartamento. Substituir os disjuntores atuais por novos, instalar sistema de aterramento elétrico, trocar os condutores rígidos por flexíveis, aterrar os chuveiros elétricos que estão sem aterramento, instalar o disjuntor DR, instalar tomadas no padrão novo, trocar os condutores de saída por condutores de 10 milímetros, entra no disjuntor geral de 10 milímetros que vem lá do medidor e sai 6, então tem que fazer essa troca. Elaborar o projeto elétrico e diagrama unifilar. Nenhuma das unidades tem o projeto. A edificação tem o projeto, mas ele está todo desconfigurado, não existe ele em DWG. Então, aí, fazendo essa avaliação, nós classificamos o risco. O risco nós classificamos em relação a curto-circuito e sobrecarga. Né? Para curto-circuito, nós identificamos que, apesar das instalações elétricas serem antigas, né, nós vimos que a isolação ainda está adequada. E verificamos que nós não temos sobrecarga. Por quê? Pela termografia, nós ligamos os 3 chuveiros e não identificou sobrecarga. Então, eu classificamos baixo risco de sobrecarga, baixo risco de curto-circuito, baixo risco de sobrecarga. E risco de choque elétrico nós colocamos alto. Por quê? Não tem sistema de aterramento e não tem disjuntor DR. Então, essa é a avaliação que nós fizemos no apartamento 105. Depois, vocês vão ver, tem o apartamento 106. Trago outra informação. Esse apartamento 106... nós constatamos que as instalações elétricas foram reformadas, porque nós observamos substituições dos disjuntores, os condutores são flexíveis, vocês podem olhar aqui na foto, olha, existência de barramento, né? Barramento de terra com seção inferior. Então, veja bem, o que nós detectamos? Que essa unidade, ela possui um chuveiro de 6.500 watts cada, possui ar-condicionado, um ar-condicionado de 22.000 BTU, aqui está 22.200, é 22.000 BTUs, ar-condicionado de 9.000 e um outro ar-condicionado de 12.000. Né? As tomadas, fizemos os testes e observamos que as tomadas são no padrão novo, porém as tomadas estão invertidas, o neutro está invertido com a fase. Outro detalhe importante que eu marquei aqui, que o condutor de terra, ele deve ter a mesma seção do condutor de fase. Por quê? A condutor de fase é 10 milímetros. Então, a reforma ela foi feita, porém, ela não está atendendo a NBR 5410. O condutor aqui está de 6 milímetros quadrados. Então, nós temos que efetuar e identificar como não conformidade. As tomadas invertidas também. Então, as não conformidades são 2 não conformidades. Condutor de sistema de aterramento da sala da SEB, né, que é a concessionária de Brasília, seção inferior ao estabelecido pela norma. Tomadas com inversão de neutro e fase. Realizamos os testes. Na realização dos testes, medimos uma queda de tensão 3 volts, normal.
Teste de DR. Nós temos um instrumento, vocês podem olhar aí na foto, que é um instrumento que faz o teste de DR. Além do teste mecânico no DR, que é o dispositivo diferencial residual, você aperta o botão e ele desarma. Nós fazemos o teste mecânico, que a gente diz, e fazemos o teste usando um instrumento que ele simula uma fuga, que é muito utilizado nos Estados Unidos. A IPT Engenharia tem esse instrumento e outro instrumento. No teste de DR, nós conectamos o aparelho na tomada, né? E esse aparelho vai injetando corrente. Quando ele injetou uma corrente de 21,5 mA, o meu disjuntor DR desarmou num tempo de desarme de 27 milissegundos. A norma estabelece que o disjuntor deve desarmar no máximo em 200 milissegundos. Então, a instalação desse DR está atestada e adequada. A resistência de isolamento, medimos com o termômetro, a resistência de isolamento é 0,85 megaohms. Isso está muito bom. Fiação nova, né? Resistência de loop. Olha, a resistência de loop ela é medida por esse instrumento que testa o DR. Ele faz o teste da impedância de loop, do ponto de tomada até no quadro. Deu 2,13 ohms. O normal é até 5 ohms. Teste de termografia. No teste de termografia, observamos que todas as cargas ligamos todas as cargas do apartamento. Vocês podem observar aqui na termografia que o ponto máximo de aquecimento é 38 graus aqui, né? Isso aqui é ajuste, né, do parafuso, apertar um parafuso, mas o cabo é de PVC, suporta até 70 graus de temperatura. Então essa unidade de apartamento está com uma condição normal em relação à sobrecarga. Quais são as recomendações ainda para esse apartamento? Apesar das instalações elétricas serem reformadas, foram reformadas, existe o que a gente chama de não conformidade. E entre elas é substituir o condutor de terra por seção de 10 milímetros e inverter os condutores de neutro e terra de todas as tomadas. Aí vamos classificar para o condomínio qual é o risco dessa unidade. O risco que nós estamos colocando, já tinha comentado, que o risco que essa unidade pode produzir para a edificação como um todo. Risco de curto-circuito é baixo. Risco de sobrecarga, baixo. Risco de choque elétrico, baixo. Quando a gente coloca risco baixo, é porque pelas avaliações, pelas cargas existentes e conectadas, tudo está normal, se portando conforme o estabelecido. Porém, temos que fazer a troca do condutor de terra. Outro apartamento, apartamento 108. Então, estou trazendo alguns relatórios, não vou apresentar todos, alguns. Nessa unidade, nós constatamos que as instalações elétricas, gente, foram reformadas. Porém, nós encontramos uma série de irregularidades que colocam em risco de curto-circuito. Vocês podem observar aqui embaixo na foto que esse disjuntor foi trocado, a instalação como um todo foi trocada, e esse disjuntor está já num estado de desgaste tremendo, ele está aqui preto, já entrando em curto-circuito, né? Então, existem condutores aquecidos, de desbalanceamento de carga, 2 chuveiros em uma única fase. Também observamos uma seção inadequada do condutor de terra, ausência de proteção contra choque, não tem DR nesse quadro elétrico, apesar dela ter sido reformada, né? O eletricista não instalou DR, não teve acompanhamento de engenheiro eletricista, né? Não possui barramento nas fases que alimentam os disjuntores e o condutor de saída está com seção de 6 milímetros, inferior porque a entrada é de 10 milímetros. Só tem chuveiro nessa unidade, não tem ar-condicionado. São 3 chuveiros elétricos, sabendo que nós verificamos 2 chuveiros em uma única fase. Testes realizados. Medimos a queda de tensão, 4 volts, normal. Não tem DR, não realizamos o teste. Resistência de isolamento, 0,27 ohms. Então, está acima do mínimo estabelecido. Aqui é que vem o grande detalhe que traz um risco tremendo para a edificação.
Todos os chuveiros foram ligados, né? Todas as cargas pesadas foram ligadas. Vocês podem observar aqui em vermelho na termografia que eu tenho uma temperatura de 83,2 graus. Sempre 2 chuveiros são ligados nessa unidade, né? Tem muitas pessoas ali. E isso traz um grande risco de sobrecarga, porque o condutor trabalha com 70 graus, ele está trabalhando aqui com 83,2 graus. Vocês podem observar aqui que essa linha vermelha vem, olha, e abre aqui. Na verdade, são 2 cabos que unem aqui em um único disjuntor. Então, veja só os testes e os ensaios. A visual, inspeção visual e agora os testes e ensaios, conforme a NBR 5410. As recomendações ao apartamento. Redimensionar os condutores do chuveiro, estão em aquecimento. Trocar os condutores elétricos do chuveiro. Trocar o condutor de terra para a seção de 10 milímetros, conforme estabelece a norma. Por quê? Porque a entrada é trifásica de 10 milímetros, o condutor de terra tem que ser de 10 milímetros. Aqui é pois está com 2,5 milímetros quadrados. Trocar os disjuntores queimados, né, eles estão queimados já. Organizar internamente o quadro elétrico, instalar sistema de proteção contra choque, instalar barramento nas fases dos disjuntores, aumentar a seção do condutor, no disjuntor geral para 10 milímetros, balancear as cargas do chuveiro e remover todas as emendas no quadro elétrico. E não tem as unidades, elaborar um projeto elétrico com diagrama unifilar. Qual a classificação de risco dessa unidade que nós demos? Classificação de risco, o risco que essa unidade coloca, as pessoas que estão dentro dessa unidade e o condomínio como um todo. Risco de curto-circuito é alto, risco de sobrecarga é alto, já está tendo sobrecarga, e risco de choque elétrico também é alto, devido à inexistência do dispositivo de proteção contra choque elétrico. Bom, agora eu trago um resultado geral, né? Isso nós fizemos, a IPT Engenharia, nós fizemos em 48 unidades. Então, entramos unidade por unidade, testamos tudo aquilo recomendado pela NBR 5410. Chegamos, no geral, a uma estatística muito interessante que eu gostaria de trazer para vocês. Apartamentos reformados e não reformados, na parte elétrica. Dos 48 apartamentos, total de apartamentos nas prumadas, são prumadas A e B, aqui eu só botei A, mas são 2 prumadas, A e B, cada prumada 24 apartamentos. Então, o total de apartamentos, 48. Dos 48 apartamentos, apenas 26 apartamentos, olha só, a edificação tem 45 anos. Dos 48, apenas 26 apartamentos tiveram a sua parte elétrica reformada. Então, dos 48, 26 com a parte elétrica reformada. 22 apartamentos com a parte elétrica sem reforma. Não foi trocado praticamente nada. Ou seja, quase aqui 46%. Se a gente fizer a proporção aqui, dá em média 46% do condomínio tem as suas instalações elétricas antigas sem nenhuma reforma. Então é um dado bem interessante. Obviamente existem casos em que esse número de apartamento não reformado sua parte elétrica, ele vai subir, né? Mas aqui um exemplo, né, que foi feito em loco, né, avaliadas 48 unidades. Outro dado muito importante, estatístico que eu trago para vocês, são os apartamentos que foram reformados, a parte elétrica. 26 apartamentos tiveram a parte elétrica reformada, suas partes elétricas foram reformadas. Desses 26, pessoal, incrível, 25 apartamentos com a parte elétrica reformada apresentou não conformidade com a NBR 5410. Ou seja, o apartamento foi reformado, porém a reforma não seguiu a NBR 5410. Por exemplo, reformaram e colocaram o condutor de terra com seção inferior ao condutor de fase. Por exemplo, entrada trifásica de 10 milímetros, qual a seção do condutor de terra de proteção? 10 milímetros. Teve casos que colocaram de 2,5, teve casos que colocaram de 6 milímetros. Alguns apartamentos novos foram reformados e não foram colocados dispositivos de proteção contra choque. Não colocaram barramento, não tiveram zelo na identificação do quadro. A maioria, todos esses 25 apartamentos, o condutor de proteção de terra, né,
ele está com a seção inferior ao recomendado pela norma. Então, veja bem, dos 26 apartamentos reformados, 25 apresentou não conformidade. E dentro desses apartamentos, eu até mostrei um exemplo que foi reformado, ele tem um risco alto de curto-circuito e sobrecarga. Isso a gente conclui o seguinte, uma instalação elétrica antiga, né, como eu mostrei a primeira, ela tem pequena carga. Então, nós fizemos os testes, o risco de curto-circuito e sobrecarga foi baixo. Se a gente comparar com uma instalação elétrica nova e mal dimensionada, todinha errada, como a gente viu, não é? Então, das 26 unidades reformadas, 25 existem não conformidades com a NBR 5410. Pessoal, e apenas uma unidade teve as reformas elétricas conforme a NBR 5410. E explico por quê. Essa unidade, o morador contratou uma empresa de engenharia com o engenheiro eletricista, acompanhando a obra do início ao fim, e percebemos que todas as normas e todos os itens da 5410 foram seguidos. Ou seja, é importante o acompanhamento de um profissional qualificado naquela obra para corrigir os problemas antes da entrada da instalação elétrica em operação. Então, esse dado é muito importante porque foi o primeiro trabalho solicitado por um condomínio de Brasília. Ele solicitou essa avaliação, porque um bloco próximo a esse condomínio teve um incidente de curto-circuito e um incêndio. Então, os moradores ficaram preocupados e solicitaram isso. Vai ser um exemplo, pessoal, para a maioria da população dos síndicos. Vamos aprovar na Assembleia uma avaliação elétrica das unidades. Isso é importante para o risco, é importante para a segurança da edificação, das pessoas, dos animais que ali convivem e a própria segurança do patrimônio, não é? Então, esse resultado é um resultado que eu trago para vocês, né? A IPT Engenharia traz para vocês um resultado lapidado, um resultado importante e que, de uma forma bem simples que eu apresentei, e esse resultado é um estudo de caso muito importante em relação às inspeções elétricas e a situação elétrica das unidades, né, que não vai ser diferente de outros estados, podendo até ser melhor um pouquinho aqui em Brasília do que outro estado, mas na verdade vocês podem observar que a situação não é boa, 46% né, não foram reformados e o restante foi reformado e apenas um seguiu a norma 5410. Um abraço a todos, né? E antes disso eu coloco para vocês aí o que nós utilizamos para fazer essas inspeções, a 56764, a 5674, NBR 5410 e a 14136. Então, dessa forma, eu fecho esse estudo para vocês com um resultado muito importante, né? E agradeço a atenção e um abraço.